Olá pessoal, bem-vindos ao canal FM. Neste vídeo iremos apresentar a solução da primeira questão proposta no nosso canal. A questão é mostrar que a integral de 0 até infinito de x elevado a n dividido por q1 vezes x mais q0 elevado a r mais n mais 1 dx é igual a 1 dividido por q0 elevado a r vezes q1 elevado a n mais 1 vezes r vezes r mais n, escolhe n. Onde aqui estamos tomando n natural, r natural e q1 e q0 números positivos. Então vamos demonstrar aquela questão de uma maneira usando a função beta. A função beta é definida como beta de mn é igual a integral de 0 até 1 de x elevado a m menos 1 vezes 1 menos x elevado a n menos 1 dx. E ela pode ser escrita como gama de m vezes gama de n dividido por gama de n mais m, onde essa função aqui é uma função chamada função gama, e para m natural maior que 0, vale gama de m é igual a m menos 1 fatorial. Essa função gama ela pode ser vista como uma extensão do fatorial para números não necessariamente naturais. Para alguns valores reais ela está definida. Mas nós vamos precisar dessa identidade aqui e dessa relação da gama quando m é natural, que gama de m é igual a m menos 1 fatorial. Para resolver nossa integral, nós calcularemos essa outra integral aqui, pois a integral que queremos calcular vai recair nessa integral, que é a integral de 0 até infinito de x elevado a 1 menos 1 dividido por 1 mais bx elevado a m mais 1 dx. Então vamos calcular essa integral aqui usando a função beta. Então vamos lá. Para resolver aquela integral e fazer recair na função beta, nós vamos usar a seguinte transformação: y igual a bx dividido por 1 mais bx. Você pode observar aqui quando x igual a 0, esse termo se anula. Então y igual a 0. E quando x tende a infinito, esse termo aqui tende a 1. Pois você pode colocar em evidência o bx no numerador e no denominador. Então eles se cancelam e vai ficar aqui o termo 1 sobre bx, que tende a 0 quando x tende a infinito. Então esse termo aqui, quando x tende a infinito, tende a 1. Então a integral passa de 0 até infinito. A integral passa de 0 até infinito a ser uma integral de 0 até 1. Com essa transformação. Subtraindo 1 de cada lado dessa identidade, nós temos y menos 1 é igual a bx dividido por 1 mais bx menos 1. Podemos simplificar essa fração, ficando 1 mais bx vezes menos 1 é menos 1 menos bx. Essa soma no numerador aqui, nós cancelamos o bx. Bx menos bx dá menos 1. Dividido por 1 mais bx. O denominador continua igual. Então, isso aqui implica, passando 1 mais bx para o outro lado, que fica bx mais 1, igual, passando y menos 1 para esse lado do menos 1, fica 1 dividido por 1 menos y. Porque menos 1 vezes 1 menos y é igual a y menos 1. Então chegamos nessa identidade aqui. Se nós invertermos novamente, passando 1 menos y para o outro lado e bx mais 1 para o denominador, e elevando a m mais 1 de ambos os lados, nós chegamos a essa expressão aqui. Basta então elevar a m mais 1 de ambos os lados. Y menos 1 elevado a m mais 1 é igual a 1 dividido por 1 mais bx elevado a m mais 1. E dessa relação aqui, derivando em relação a y, nós conseguimos chegar a essa mudança de coordenada aqui. Que y vezes 1 menos y elevado a menos 2 dividido por b é igual a dx. Basta derivar essa relação aqui em relação a y e simplificar, que nós chegamos nessa relação diferencial. Nós temos ainda o seguinte: dessa identidade aqui,
bx mais 1 é igual a 1 dividido por 1 menos y, subtraindo 1 de cada lado, que o bx é igual a 1 dividido por 1 menos y menos 1. Simplificando essa fração aqui, nós temos 1 menos 1 mais y dividido por 1 menos y. O denominador continua igual aqui. Então cancelamos 1 menos 1, deixamos o y aqui. Então temos essa identidade, bx é igual a y vezes 1 menos y elevado a menos 1. Ok? Então aqui, dividindo por b, nós chegamos a uma identidade para o x. Que o x é igual a y vezes 1 menos y elevado a menos 1 dividido por b. Então nós já temos o x em função do y, nós temos o dx em função do dy, e temos também como fica o intervalo de integração, que em vez de ser de 0 até infinito, passa a ser de 0 até 1. Então, substituindo todas essas relações que chegamos nessa integral, inclusive a relação para 1 mais bx elevado a m mais 1, que foi essa relação aqui, nós chegamos nessa identidade aqui, que 1 dividido por b vezes u, integral de 0 até 1, de y elevado a u menos 1, vezes y menos 1 elevado a m menos u dy. Essa integral aqui, depois de todas as transformações, ela é igual a essa integral aqui. Então, só que essa integral aqui, ela cai onde? Ela cai no tipo de função beta, conforme a nossa definição, que a beta é a integral de 0 até 1 de x elevado a m menos 1 vezes 1 menos x elevado a n menos 1 dx. Então, essa integral aqui é do tipo da função beta. Isso aqui é o que então? 1 sobre b elevado a u, esse termo, beta de u, coeficiente, o expoente desse termo y, mais, e o outro valor aqui, a outra entrada, é o expoente desse valor aqui adicionado de mais 1. É sempre mais 1, né? Aqui 1 menos 1 mais 1 dá u. Aqui m menos u mais 1 dá m mais u menos u. M mais 1 menos u. Então, nós chegamos nessa identidade aqui. Então, aquela integral inicial, essa integral aqui, ela acaba sendo igual a 1 dividido por b elevado a u, vezes de beta de u, vírgula, beta de u e m mais 1 menos u. Então, nós temos essa identidade. Então, nós temos isso aqui, conforme nós dissemos. E a partir dessa integral, nós calculamos a outra que nós queremos, que é essa integral aqui. Integral de 0 até infinito, de x elevado a n, dividido por q1 vezes x, mais q0, elevado a r mais n mais 1, dx. Então, isso aqui, nós podemos fazer o seguinte, colocar o q0 em evidência aqui. Então, aqui fica dividido por q0, e aqui fica 1, e o q0 será a integral. Ficando q0 elevado a r mais n mais 1, que é o termo que colocamos para fora. Agora, essa integral aqui, integral de 0 até infinito, de x elevado a n, dividido por q1, dividido por q0, vezes x mais 1, elevado a r mais n mais 1, é uma integral do tipo que nós calculamos anteriormente. Olhe bem, nós temos aqui um coeficiente do x, que nesse caso é um q1 dividido por q0. Temos um termo aqui constante, o termo 1. Tudo isso elevado a uma constante aqui, r mais n mais 1. E no numerador também uma constante. Quer dizer, no numerador também temos o x elevado a um valor, que é exatamente esse tipo de integral que nós calculamos. Só substituir então b
pelo valor adequado, o menos 1 pelo valor também que queremos, e o m mais 1. Então, usando o resultado anterior, nós vamos ter. Então, usando o resultado anterior e fazendo as devidas simplificações, nós ficamos com 1 dividido por Q0 elevado a R, vezes Q1 elevado a N mais 1, vezes beta de N mais 1 R. Só que aqui nós usamos que o beta de N mais 1 R tem a relação com o fatorial, pela função gama. Então esse termo aqui nós mantemos, ele aqui. E isso aqui, beta de N mais 1 R, é o que? É N fatorial vezes R menos 1 fatorial. Só que escrevemos R fatorial e dividimos por R. Continua a mesma coisa. Dividido pela soma N mais 1 mais R, o gama disso, né? O gama da soma dos valores. M e N, no caso. Então, aqui nós ficamos com N mais 1 mais R, e o gama de N mais 1 mais R, com N e R naturais, é fatorial de N mais R. Então ficamos com essa expressão aqui. Só que passamos isso aqui para o denominador, dividindo. Fica N mais R dividido por N fatorial vezes R fatorial. Então, essa expressão aqui acaba dando origem a esse coeficiente binomial. Então, com todas essas simplificações, nós chegamos que a integral de 0 até infinito de x elevado a n dividido por q1 vezes x mais q0 elevado a r mais n mais 1 dx é igual a 1 dividido por q0 elevado a r vezes q1 elevado a n mais 1 vezes r vezes r mais n escolhe n. Então resolvemos essa integral usando a função beta e a função gama. Existem várias integrais impróprias desse tipo que nós podemos resolver a partir apenas de substituições usando as identidades da função beta e da função gama. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo umas anotações minhas sobre a função beta e a função gama, com a definição, com as demonstrações de propriedades. Por exemplo, essa propriedade relaciona a função beta com a função gama, demonstrada, e várias outras integrais resolvidas no texto também, inclusive essa aqui e essa questão que foi proposta. Então a função beta e a função gama, as aplicações delas permitem resolver algumas integrais impróprias de uma maneira apenas braçal, né, fazendo substituições. Então é isso, pessoal, nesse vídeo. Foi mais um vídeo sem edição que eu estou fazendo. Nesse vídeo eu vou falando direto. Não faço pela edição porque demora muito tempo para editar os vídeos. Mas eu vou fazer isso para poder colocar questões semanais para vocês. Então muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima.